Olá, eu sou o André Miceli e esse é mais um webinar da MIT Technology Review Brasil. Hoje nós vamos falar sobre Martech, um webinar oferecido pela Adobe Experience Cloud. E eu estou com Douglas Montalvão, que é diretor Latam da Adobe Experience Cloud, e também com Fernando Zoma, que é fundador e diretor da NetBiz. Bom, a gente vive uma realidade no mercado onde essa volatilidade, as incertezas, as características do processo de transformação digital fazem com que os profissionais envolvidos nesses projetos precisem de habilidades híbridas. Cada vez mais os lados direito e esquerdo dos cérebros dos colaboradores precisam funcionar em conjunto. E a Adobe tem fornecido soluções importantes para esse público. Ao longo desses 40 anos, a empresa passou por diversas ondas de tecnologia e precisou se readequar algumas vezes. A Adobe é a sua cliente número 0 e esse processo de aprendizagem usando as próprias soluções faz com que o que chega no mercado esteja de fato adequado segundo as premissas dos próprios usuários. Nesse podcast, que é oferecido pela Adobe e realizado pela MIT Technology Review Brasil, nós vamos discutir como isso está acontecendo na prática. O Zoma e o Montalvão vão nos ajudar a entender de que maneira as organizações de tamanhos e características muito diferentes precisam se adequar e construir processos que, de fato, se tornem eficazes e que fazem com que as empresas se mantenham relevantes e competitivas. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Obrigado, Miceli, pelo convite. Obrigado, Zoma, também, por estar aqui com a gente, participando junto desse podcast. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui. Legal, Montalvão, vou começar com você. Fiz uma breve introdução sobre o que tem acontecido no mercado e as características que demandam das empresas essas habilidades híbridas, demandam dos profissionais e, consequentemente, das empresas. E eu quero te ouvir, diante de todas as pressões por budget, resultados, muitas vezes resultados de curto prazo, as oscilações que nós temos enxergado, de que maneira a tecnologia tem sido aliada das equipes de marketing para se adequarem a essas mudanças que são exigidas cada vez mais e em ciclos cada vez menores. É preciso que as empresas se adaptem cada vez mais rapidamente. Quero te ouvir sobre isso. Boa, é a junção da arte com a ciência, né? Exatamente. Eu acho que é legal, Miceli, a gente pensar também um pouco, se a gente pegar o que aconteceu nos últimos 2 anos. É um pouquinho até meio clichê falar de pandemia e tal, mas aconteceram coisas e as pessoas mudaram. Tanto as pessoas como consumidores, se a gente pensar, nós somos muito diferentes hoje do que éramos em 2020, no início de 2020. Então, os consumidores têm expectativas diferentes, valorizam coisas diferentes, as pessoas estão muito mais preocupadas com elas mesmas, com o seu bem-estar, com a família, com a sua saúde. Então, e é muito diferente do que a gente era como humanidade e sociedade em 2020. E se a gente pega o processo que as empresas passaram durante a pandemia, esse processo de tentar sobreviver a qualquer custo, né, tiveram que lançar diferentes canais. Eu lembro de empresas gigantescas no Brasil que lançaram o canal do WhatsApp, que era Chama no Zap. Né? E quando você conversa com esses executivos, eles falam, cara, um processo desse entre idealização da ideia, aprovação do CEO, dos executivos, entrar na fila de tecnologia, pensar no business case, você pensava em 1 ano, os caras fizeram em semanas. Isso aconteceu com que as empresas, a quantidade de canais que elas começaram a lançar, canais digitais, para chegar nesses consumidores, para poder se manter vivas, foi uma coisa assim absurda. Então, existiu uma proliferação de novos canais digitais, mas um pouco sem controle, um pouco sem uma estratégia de longo prazo. Era uma estratégia de sobrevivência. Então, acaba a pandemia, então você vê empresas com diferentes canais contactando o seu consumidor, mas de uma forma ainda muito desconectada. Tá? Tem vários exemplos que a gente pode discutir aqui como consumidor, que você fala com uma empresa pelo canal A, você tem uma experiência diferente. Você sai do canal A, vai para o canal B, você é outro consumidor e a história que você começa lá é completamente nova e desconectada da história que você começou no canal A. Então você pega, né, empresas, vários canais completamente desconectados e um consumidor que tem expectativas e demandas completamente diferentes e muito mais maduras, então o mundo é completamente diferente hoje em dia. E aí chega nesse ponto onde as empresas decidem o que eu faço agora. Sem entender o que vai acontecer, a gente está vivendo um momento econômico estranho no mundo, né? Onde as coisas estão acontecendo muito rápido. Quando a gente começou a pandemia, todo mundo sabia que a solução era se digitalizar.
E agora qual que é o caminho? Qual que é a solução? Como eu enfrento o que está para vir nos próximos 2 anos? E a gente acredita muito que esse caminho é colocar esse cliente no centro, entender essas novas expectativas, essas novas demandas e ser um negócio muito mais que empurrar produtos de dentro para fora, é entender essas necessidades e estar com o cliente no momento que ele precisa que você esteja com ele. Então, o marketing no passado era, eu tenho certos produtos que a minha empresa desenvolveu, eu preciso achar clientes para esses produtos. Eu acho que hoje é uma mudança de mindset que existem essas pessoas no mercado que têm certas necessidades e como eu faço para atender essas necessidades. Aí é onde entra a tecnologia casado com a arte, né? De entender essas novas necessidades, esses novos comportamentos e entregar experiências e ofertas e comunicações que estejam alinhadas com essas novas necessidades. Mas não é simples, porque a gente está muito acostumado, se a gente olha as empresas, era o processo típico. Eu tenho esse produto, eu tenho esses canais, eu preciso achar clientes para me comprar esses produtos através desses canais. Se eu falo que agora o cliente está no centro e o cliente tudo começa nele, as empresas dão um certo travam ali na forma delas de pensar, na forma delas. Não existe uma estratégia que começa no cliente. Muitas falam que sim, mas poucas eu acho que realmente estão fazendo. Tem um exemplo, eu acabei de voltar para o Brasil, você sabe disso, estava no Chile, morei vários anos lá. Quando eu chego aqui, eu vou contratar um serviço de internet para minha casa. Tá? E entro na página de uma empresa brasileira, preencho todos os dados, me pediram, né, qual era o meu endereço, que produto que eu gostaria, então tinham lá várias opções, montei o combo e tal. Fui até o final, inclusive os dados do banco, para poder deixar o pagamento em débito automático. Fiz todo o processo, tudo bonitinho. Cara, achei incrível, excelente, tive uma boa experiência. E marquei para, sei lá, era uma quinta-feira, eu marquei para a próxima terça-feira de manhã para vir um técnico fazer a instalação. Dou next, fechou, tudo certo. Um dia depois chega um e-mail para mim falando que a minha área não era atendida naquele serviço por aquela empresa. Eu falei, que coisa estranha, né? Eu fiz todo o processo, coloquei meu endereço, tudo validado. Fui no vizinho e perguntei, qual que é a internet que você usa? Ele falou, a internet X. Eu falei, é a mesma que eu contratei o serviço, mas recebi esse e-mail. Voltei na página dessa empresa e aí, em vez de fazer o processo de novo, entrei no WhatsApp. Quer dizer, eles estavam preparados, eles eram multicanal. Meu primeiro processo inicial foi na página web, no site, e o segundo foi no WhatsApp. Aí falei, olha, né, contratei um serviço de vocês, mas recebi esse e-mail. Ah, qual que é o seu CPF? Meu CPF. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu endereço? Qual que era o produto? Eu falei, mas eu já deixei toda essa informação. Aí ela falou, não, porque são sistemas diferentes. Aí é onde a gente entende o que eu te falo. Essa empresa, como muitas outras, durante a pandemia, né, criou vários canais de atendimento, vários canais para fazer negócio, para chegar nos seus consumidores, mas esses canais não conversam ainda. Então, eu fiz o mesmo processo através do WhatsApp. Como era uma pessoa do outro lado, eu consegui negociar um melhor preço, tá? E marquei para o mesmo horário, terça-feira de manhã. O que acontece na terça-feira de manhã, chegam 2 pessoas da mesma empresa para fazer 2 instalações. Espero que você tenha escolhido instalar mais barato. Mais barato. Mas aí foi a confusão, que quem chegou primeiro foi o do preço cheio. E eles fez a instalação. Aí quando chegou o segundo, era o cara do desconto. E aí tivemos que refazer toda a instalação. Então imagina o custo para essa empresa, a experiência para mim como consumidor. Mas isso exemplifica muito bem o que aconteceu nesses 2 anos de pandemia. Eu tenho diferentes expectativas agora. Essa empresa tem diferentes canais digitais, mas nenhum desses canais se conversam ainda. Então é isso que a gente precisa resolver daqui para frente, eu acho. Pois é, e aí falando daqui para frente, quero trazer o Zoma para a conversa e perguntar se dá para a gente entender ou, de alguma maneira, enxergar. É claro que existem nuances, peculiaridades, todo negócio precisa ser avaliado e analisado individualmente, mas dá para de alguma maneira, olhar para esse próximo passo, para onde as empresas vão agora, 2023, a gente vai ver uma virada de ano, algumas estratégias estão sendo revistas. O que já dá para prever em relação aos desafios desse próximo ano? Eu acho que vocês tocaram alguns pontos importantes. Eu não acho que é um passo só, em primeiro lugar. Eu acho que são passos, né, no plural, os próximos. Então você tem que pensar muito bem. Vocês falaram bastante, usaram a palavra transformação e a palavra mudança algumas vezes, né? Então, essa é a constante, né? Eu sei que muita gente fala disso, mas é o fato que a gente vive, seja mudança econômica, no mundo da saúde, ou seja como for, né? O mundo está numa velocidade de mudança muito maior. E aí a gente não deve, as empresas que mais rapidamente pararem de usar, né, o do mindset antigo de marketing, da intuição, menos da intuição, e se basear, né, trazer os talentos para pensar em cima de dados,
né? Usar as informações que você tem ali na mão de maneira correta e unificada para trazer isso, eu acho que elas estão um passo na frente, né? Não é fácil de fazer, é simples de entender isso, mas não é muito fácil de pôr em prática. Tem formas, não só tecnologias, o problema não é mais tecnologia, as tecnologias existem para os próximos 10 anos, mas o processo e as pessoas para fazer isso acontecer é um outro desafio. Então, acho que esse é um ponto importante. O exemplo do Douglas, por exemplo, na experiência dele, né, que foi uma experiência truncada de empresas, né, as telecoms são as que estão entre as que mais investem nisso, pesadamente. Mas nesse exemplo, o que aconteceu foi, eu tinha silos, apesar de eu ser multicanal, eu tinha silos de dados. Então, o meu cliente Douglas eram 2 clientes dentro da minha base. E aí gera um processo absurdo lá dentro. Então, além da capacidade, ou da aceitação até, de vou tomar decisão muito mais baseada em dados, né, fatos ali que o dado me conta do que a minha intuição me diz, né, e o meu histórico, se você vence essa barreira interna já é um ganho muito grande, aí você passa a ter um outro desafio que tem solução, que é eu preciso unificar esses dados de maneira correta, com o consumidor no centro. Porque todo mundo fala, eu já tenho meu Big Data, eu já tenho meu Data Lake, como se fosse um produto na prateleira que ele pegou e comprou. E são conceitos. O próprio CRM não é uma ferramenta, é um conceito. Então, quando você entende isso e respeita essas coisas da maneira correta e passa a unificar os dados com o consumidor no centro, você vai conseguir resolver o teu relacionamento com o teu cliente nos próximos 10 anos tranquilamente. E pegando essa questão dos dados, quero explorar um pouco a cultura data-driven, que é mais uma daquelas buzzwords que viram moda, não necessariamente todo mundo faz, mas muita gente diz que faz, e aí a gente cria, eventualmente, alguns problemas. O que era para ser solução vira problema. Você, Douglas, escreveu um artigo que fez muito sucesso, está fazendo muito sucesso na MIT Technology Review, que é a era do cemitério de dados. Aliás, para quem nos acompanha, a gente vai botar aqui embaixo um QR Code para você dar download nesse artigo do Montalvão e poder ficar com ele para ler offline também, guardar, porque vale a pena ficar guardadinho, porque vira referência, material de consulta. E aí, Montalvão, quero ouvir de você como as empresas e áreas de marketing podem lidar com essa questão dos dados para que, de fato, eles se tornem diferenciais competitivos. Explica o que é a era do cemitério de dados e de que maneira essa questão pode ser tratada. Obrigado, Michele. Esse conceito nasceu numa conversa com um cliente, cara. E a conversa era, investimos milhões, criamos a nossa base de dados unificada, temos o nosso famoso Data Lake, está tudo no cloud, temos a visão única dos clientes, mas não sinto que a nossa empresa realmente se transformou, que não é uma empresa data-driven. Temos milhões de KPIs que às vezes não servem muito para nada, porque a gente está olhando só para trás, né? KPIs de coisas que já aconteceram. E aí surgiu na mesa o comentário, parabéns, né? Criamos um cemitério de dados. A gente juntou ali um monte de dados que hoje não servem muito para transformar como o business opera. Se a gente, seguindo a questão de colocar o cliente no centro, o que é mais importante para uma empresa? O seu consumidor, o seu cliente, certo? Se esses dados que eu capturei, todo esse investimento tecnológico, dessas junções de informações, essas integrações, se isso não impacta a forma como eu me relaciono com o meu consumidor, a estratégia que eu tenho com esse consumidor, esse para a gente é o conceito de cemitério de dados. E onde está o consumidor hoje? Ele está nos canais. Tanto dos seus canais internos, como nos seus canais de mídia paga. Ele está no Facebook, ele está no LinkedIn, ele está no YouTube, ele está no seu aplicativo, ele está no seu website. Então, é lá que esses dados têm que estar. Quando se fez esse processo de investir muito dinheiro, esforço e tempo em construir bases de dados, a gente ignorou um pouco a ativação desses dados. O last mile, vamos dizer assim. A gente queria correr uma maratona e esquecemos que a maratona não são 42 quilômetros, são 42 quilômetros e alguns metros, certo? Então, a gente correu os 42 quilômetros, mas nunca cruzou a linha de chegada. E onde está o cliente? Depois da linha de chegada. Tá? E aí é onde a gente fala de um conceito super importante, que é como ativar esses canais, esses dados, nos diferentes canais, em tempo real, porque o cliente ele é omnipresente, eu posso estar no app, eu vou no Facebook, eu ligo no CRM, então a coisa tem que acontecer em tempo real e ele precisa ser orquestrado. Esse exemplo dessa empresa de telecomunicações, acontecia exatamente isso. Eram silos, 2 canais diferentes, tecnologias diferentes, provavelmente áreas diferentes,
né? Que se existisse essa visão do cliente no centro, eu saí da página web, né? Do site, fui para o WhatsApp, eu capturo essa informação e eu ativo isso no WhatsApp. Então, quem está falando conosco hoje é o Douglas. Qual o seu CPF? Blá, blá, blá. Já tenho todo o contexto do Douglas. A conversa começa onde ela parou no outro canal. Então, que poucas empresas fazem. Então, esse pra gente é o conceito de cemitério de dados. Investir tempo, esforço, dinheiro, né? E ficou ali. Isso não está sendo levado para os canais, que é onde os clientes estão em tempo real. Então, ativar em tempo real para a gente é a próxima onda de conceitos e tecnologia e esforço para os clientes, para as empresas realmente realizarem valor em toda essa informação que elas criaram. Né? Vou pegar esse ponto do tempo real para a gente explorar um pouco agora. Zoma, como os líderes que estão antenados a esse processo, as empresas que de fato precisam e querem liderar as modificações e as transformações dentro dos seus segmentos, podem usar esses dados do ponto de vista prático, em tempo real, para que elas atendam essa necessidade de adaptação constante nesses tempos incertos. Eu acho que dá para a gente simplificar um pouco, fazer uma analogia aqui, né, um modelo mental, disso que a gente está falando. Tempo real tem a ver com fluidez. Né? Eu só consigo entregar em tempo real uma experiência, alguma coisa, se eu garanto, do ponto de vista de tecnologia, a fluidez desses dados. Então, quando a gente fala dos silos de dados, os cemitérios de dados, é como se a gente tivesse lagos de água parada que estão ali sem movimento, ou até poças d'água, né, dependendo do caso, estão criando mofo, dengue ali. Se você conecta esses, né, e o dado é o líquido, o dado tem que ser líquido. Então, se você sai comprando ferramenta, você vai aumentando os seus lagos dentro de casa e eles não se conversam, e você tem um monte de água parada que você não sabe o que fazer. Se você tem uma infraestrutura, né, um investimento, que garante não só a conexão dessas silos de dados, mas também a fluidez entre elas, né, que o dado entra numa ponta, que ele foi capturado e muito rapidamente pode chegar numa outra ponta, aquilo que o Douglas falou de entregar o dado lá naquela ponta, no outro canal, você consegue entregar a essa experiência, essa percepção de tempo real. É o caso, né, a gente tem clientes no mundo financeiro, por exemplo, então o cara entra ele está conversando com o seu atendimento via WhatsApp, por exemplo, e ele está caminhando para uma agência bancária. E ele tem o que ele acabou de fazer, de falar no WhatsApp, quando ele senta na frente do gerente, o gerente puxa essa ficha, como o Douglas falou, e eu já sei a interação que ele fez na porta do banco. Isso é possível hoje com tecnologia, mas você tem que garantir essa fluidez dos dados, né? E tem tecnologia para isso. Enfim, aí você consegue entregar relações desse sentido. E aí é muito legal, porque se você tem os parceiros corretos, né, e as tecnologias corretas em place para fazer isso para você, seu time de marketing passa a ter um trabalho muito mais rico. Né? Repetindo o Douglas aqui, o cliente é o ativo mais importante de qualquer empresa. Se eu tenho o cérebro do meu time, que eu considero muito bom, só trabalhando para desenhar e criar e lapidar as melhores experiências, e esses dados estão fluindo de maneira correta, você vai ter um cliente feliz por muito tempo. A Adobe está fazendo aniversário. Quarentona. E conseguiu se reinventar ao longo desse processo. Eu queria ouvir um pouco dessa história de você. A gente tem documentos, estudos de caso, a academia e o próprio mercado cobrem essa mudança pela qual a Adobe tem passado ao longo do tempo. Mas quero ter uma visão de dentro. Como foram esses ciclos, o que foi incremental, o que foi disruptivo, os modelos de negócio. Conta um pouco de como é ser o próprio cliente dentro desse contexto. Quarentona, como eu falei, e no mundo de tecnologia. 40 anos em tecnologia, a gente está falando de 400 anos de vida normal. Exatamente. Né? Tipo igual anos de cachorro. Tudo aconteceu nesse tempo. Exatamente. Mas é uma empresa que, como cultura e como mindset, a gente vive muito essa questão de que só o que a gente sabe é que a mudança, né, ela é uma constante. Então, a Adobe, uma das grandes transformações que a gente teve, e a gente está passando por várias transformações. Isso é um conceito que a gente também tem internamente bastante bacana. A gente não acha que a transformação ela tem início e fim. Ela é uma constante. Então, assim, fiz a minha transformação.
Não, ela não termina, Não é uma vai parar. jornada. Então, um dos momentos mais interessantes dessa transformação que a gente está vivendo nesses 40 anos, uma empresa de tecnologia que não se transforma constantemente, ela não sobrevive 40 anos da forma que a Adobe hoje existe, com o sucesso que a gente tem. Mas um momento importante dessa história, né, foi há uns 10 anos atrás, onde a Adobe era líder no que ela fazia no mundo criativo. Tá? Photoshop, né, um produto que a gente tem muito orgulho. Quantas empresas têm um produto que é um verbo? Photoshopear. Né? Então, ela era líder, poucos concorrentes que incomodavam, vamos dizer assim, mas era um negócio que ele era muito offline. E ele tinha essa escassez da escalabilidade. Como a gente escala um produto que a gente tem, que é muito bom, mas como a gente escala esse produto? Como a gente pensa a forma como a gente chega nos nossos consumidores e o nosso modelo de negócio. Então, você via a empresa, ela crescia, mas crescia de uma forma bem tímida, 4%, 5% ao ano. Né? O negócio era 100% offline, a gente vendia sempre através de canais. Você ia numa loja especializada, você comprava a caixinha do Photoshop, levava para casa, instalava. Você fala, Douglas, mas todo mundo faz isso. Sim, mas há 10 anos atrás a Adobe foi a primeira a fazer isso. E foi algo bem disruptivo, porque ninguém mais fazia, o mercado questionou. Então, e o que a gente fez? A gente falou, cara, a gente quer chegar no consumidor final direto. Então, imagina a decisão de praticamente se eliminou o canal. Então, eu quero ter relação direta com o meu consumidor final. Essa relação ela vai ser 100% digital. Então, a gente colocou o cliente no centro e desenhou toda essa jornada para que ela fosse fluida e fosse digital. Desde o momento que o cliente está experimentando, que ele compra o produto, que ele usa, que ele renova, toda a jornada, botando ele no centro de todo esse processo. A gente mudou o modelo de negócio, agora você não comprava mais o software, você assinava mensalmente, né? Que muitos clientes nesse minuto não entenderam. Os clientes falavam, olha, antes eu pagava X e eu era dono do software. Agora eu pago menos, mas o software não é meu. Então, tanto que essa mudança, essa transformação, o início dessa transformação foi em 2012. E em 2013, as nossas vendas caíram, porque os consumidores não entendiam. Então, a imprensa, na época, se as pessoas buscarem na internet, vão ver, foi muito disruptivo, talvez devessem ter feito essa transformação em passos menores, que a gente decidiu, se é para cortar o rabo do cachorro... Não seria disruptivo se Dilma. fosse em passos menores. Você entendeu? Mas, a partir daí, ela começou a crescer exponencialmente. Então, porque agora a gente chega a mais pessoas. Então, agora, pelo canal digital, você expande o acesso, né, a cobertura, a chegada dos consumidores. A barreira de entrada diminui muito. Você não precisa de X mil dólares. Agora, alguns dólares você pode fazer uma assinatura. Existia um problema de pirataria muito grande. As pessoas, para que eu vou ter pirata se eu posso assinar lá e agora eu tenho um produto oficial? Mesmo preço. A empresa ficou muito mais inovadora, que agora tem um fluxo de caixa que é controlável. Eu sei quanto eu vou receber nos próximos anos, porque é um processo de assinaturas, tem um compromisso do cliente. Então, antes a Adobe ela lançava uma versão nova da nossa tecnologia, uma vez por ano, uma vez, né, cada 1 ano e meio, com sorte a cada 8 meses. Hoje, todas as semanas tem novos releases. Então, a capacidade de inovar acelerou muito. Né? Então, e aí mudanças culturais, mudanças de processos, mudou o perfil das pessoas, mudou tudo. E desde o ponto de vista tecnológico, a gente olhou para o mercado e precisávamos, né, fazer alianças com empresas que nos ajudassem a ter as tecnologias corretas para alcançar essa visão que a gente tinha. E na visão da Adobe, as grandes do momento não tinham as tecnologias que a gente encontrava que era necessária para esse processo. Então, ela foi contratando serviços de empresas menores, serviços e tecnologia. Como deu tão certo, ela falou, opa, aqui tem uma oportunidade de negócio. Ninguém mais está fazendo isso de ponta a ponta. Ninguém mais está colocando o cliente no centro e focando nas experiências, porque aí nasceu um conceito que a gente carrega até hoje, os clientes não compram produtos, eles compram experiências. Produto e preço pode ser commodity. Imagina, ela tendo um produto que era número 1. Ela falou, meu produto um dia ele vai ser commodity. Então, como eu vou, né, e o preço vai ser commodity. Eu não quero competir por preço, eu quero competir por experiência. Então, ela se associa com essas diferentes empresas de tecnologia. Está tão certo que a gente começa a crescer a partir daí 30% ao ano, na média. E ela vai e compra essas empresas e lança a Adobe Experience Cloud. Então, a gente começa a oferecer para o mercado as mesmas tecnologias que a gente utilizou na nossa própria transformação. Ela investe muito na integração de todas essas tecnologias para que os dados sejam fluídas e as experiências, né? Exatamente. Você ter uma coxa de retalhos que nada conversa com nada. E, a partir daí, uma nova linha completamente disruptiva, onde, como você falou, a gente é cliente da gente mesmo. Então, tudo que é lançado para o mercado é testado na própria Adobe. E aí, hoje, quando você, né, muito reconhecido essa transformação, que o nosso CEO foi muito valente em fazer essa transformação da forma como foi feita, mas quando você olha os primeiros anos, foi muito questionado, porque sim, era muito disruptivo.
Porque Experience Cloud é uma coisa completamente nova para a gente. Então, o mercado, né, a mídia, no momento, falou, olha, vocês são uma empresa de produtos criativos, como vocês vão se meter agora em questões de tecnologias mais enterprise, de marketing, de experiências? Não é o seu core, pode ser, né, foca no que vocês são bons. E hoje temos 2 linhas de negócio, 3, aliás, tem a parte de documentos também, onde somos número 1 nas 3. Então, é uma experiência bem bacana. É incrível. E é impressionante como, apesar desses desafios, a empresa teve resiliência para segurar esse processo, porque ele poderia ter sido iniciado e eventualmente retrocedido, redesenhado. E, como você falou, valente acho que é um bom termo. Eu também Longo acho. prazo. Imagina você fazer uma transformação e suas vendas caírem. E seu custo subir, porque você está investindo em tecnologia, você está fazendo mudança. Claro. Então, a visão era de longo prazo. A Adobe ela tem essa característica que a gente está pensando nos próximos 5 anos. E olhar para essas diferentes tecnologias de maneira integrada também foi importante para que a empresa se mantenha up-to-date, atualizada no roadmap de tudo aquilo que ela vai ofertar para o mercado. E aí, falando sobre essa questão, Zomago, a gente pensa em computação de borda, inteligência artificial, a gente falou da cultura data-driven, tem ali uma miríade de soluções de soluções que acabaram fazendo parte dessa cultura Martech, da pauta Martech nas empresas, que também precisou de um pensamento atualizado, até na composição das equipes. São equipes com características diferentes. Tem gente criativa, tem gente de tecnologia, o pensamento de colocar o cliente no centro faz com que a gestão tenha que ser adaptada em relação a OKRs e KPIs, os indicadores de desempenho mudam. Como uma empresa que ainda não percorreu essa estrada, prioriza os seus investimentos dentro desse contexto? Isso é uma excelente pergunta, e porque ela não tem uma única resposta certa, né? Eu acho que eu concordo que a Adobe está com uma visão pelo menos 5 anos para frente, né? A gente, nossa formação na Artbiz é engenharia, que está muito trabalhando com o mundo de marketing desde que a gente existe, há bastante tempo. Então a gente vive isso, essa pluralidade, né, usando a mesma palavra, de mindsets de um lado e de outro todos os dias, né? E a boa notícia é que esse ecossistema que chama Adobe Experience Cloud, que a gente está falando aqui, ele tem, no meu modo de entender, várias portas de entrada. Então eu consigo casar uma estratégia com a empresa, seja considerando a maturidade daquela empresa, essa está mais num ponto, outra está mais num outro, num momento ou em outro momento, e também os planos de investimento, né? Dá para fazer uma coisa continuada. Então, eu estou mais agora querendo começar, meu time aqui, minha empresa mais importante, sei lá, Analytics. Então, eu vou começar analisando melhor os dados, entendendo, escutando melhor o meu consumidor. Tenho essa porta de entrada. Não, eu já estou aqui, eu quero fazer personalização, porque isso vai me dar um ROI mais rápido. Tudo bem, tem essa porta de entrada. Eu já estou mais maduro, eu estou suave, eu tenho o meu investimento que eu fiz milionário em data lakes e data big data e todos os datas que existem. Eu preciso unificar isso com o consumidor no centro. Tem essa outra porta de entrada. E elas se conectam no final, porque elas estão em cima da mesma plataforma, da mesma padronização de um backbone de dados que garante essa fluidez. E nesse backbone eu tenho a garantia de, vou poder aplicar de maneira transversal a inteligência artificial. Então eu posso começar agora só nesta ponta, sabendo que o meu alicerce está bem feito, para eu construir em cima. Eu posso, por exemplo, um tema que é super em voga, a gente está falando aqui o tempo todo de usar dados e unificar dados, mas tem um tema que é gritante hoje, que é a questão da privacidade, da governança desses dados. Então, como eu tenho, do ponto de vista técnico, né, uma fundação muito bem construída, considerando redes de borda, né, termos aí que são mais do mundo de tecnologia, né, mas que estão implementados de maneira brilhante nesse ecossistema, eu faço, então, uma camada de proteção de dados. Eu já estou protegendo para todas as soluções. Então, seu investimento, eu costumo dizer que é um ROI crescente, porque eu não estou pensando no curto prazo. Apesar da porta que eu escolhi entrar, e aí a Adobe trabalha uma coisa muito bem, que ela dá a mão para o parceiro, né? Nós somos parceiros Adobe, acho que há quase 7 anos já.
né? Então, na América Latina, eu diria que a gente é um dos pioneiros e ajudou a construir muitos dos conhecimentos que a Adobe tem hoje. E a gente tem bastante orgulho disso. Mas isso, para o cliente, é uma coisa muito bacana. Porque o problema de Martech, por conta de tantas soluções, ele multiplicou um absurdo, né? Então, a gente estava falando sobre isso ontem, numa outra reunião, tem ficado tão complexo para as empresas quanto era na década de 2000 fazer um ERP. Vou implantar um ERP, pronto, ferrou. Os monolitos e tem que ter cientista e engenheiro dentro de casa. Martech tem ido para um caminho assim, porque surgiu dezenas de milhares de soluções. Então, quando você vai numa abordagem que é completa, que pode ser executada em partes, né? Você tem uma gestão boa ali, já tem resolvido alguns dos problemas que a gente sabe que você vai ter no futuro, nesse caminho da transformação digital. Pega na mão um fabricante como a Adobe, um parceiro experiente como a NetBeans, para atender um cliente, é o famoso win-win-win. A gente consegue guiar o cliente no melhor caminho para ele chegar e tirar o melhor do investimento que ele fez, no menor tempo possível e a todo momento, de forma crescente. Sabe que quando você falava sobre essa comparação para os RPs, eu fiquei pensando, aqui na Technology Review, na MIT, a gente tem uma frase que eu particularmente gosto muito e repito constantemente, que é: para todo problema complexo existe uma solução simples, elegante e errada. Não dá para resolver isso de uma maneira trivial. E contar com parceiro, contar com os fabricantes, contar com esse suporte é fundamental para o cliente. Eu quero ouvir de você, Montalvão, de que maneira um líder de marketing que nos assiste, uma empresa que está passando por esse processo, pode ser suportado, de fato, pela Adobe. Como essas escolhas são feitas? Eu sempre fico pensando naquele processo de inovação em algumas empresas. Tem uns professores do MIT que falam isso: a inovação é como sopa, a gente toma pelas beiradas, né, vai diferente. E muitas vezes o processo de inovação é financiado pelos ganhos que a própria inovação traz. Você faz um primeiro ciclo, tem um saving ou tem um aumento de receita, isso ajuda a financiar as novas etapas, essas jornadas. Mas, especialmente no Brasil, onde a gente lida com pressões muito grandes em relação a custo, o dinheiro é muito caro por aqui. Então, os líderes precisam fazer decisões mais acertadas. Ao mesmo tempo, a gente fica o tempo inteiro no mercado ouvindo: a empresa precisa errar rápido, errar fail smart, fail fast, vários tipos de fail. Como vocês estão dando suporte a essas diferentes realidades? Acho que, como o Zoma falou, existem várias formas de começar essa jornada, mas uma coisa que deveria ser comum é a visão aonde eu quero chegar. Tá? Que ela não precisa ser fixa. Se você pensar na própria transformação da Adobe, a gente começou querendo o quê? Digitalizar o nosso negócio criativo. E a gente criou uma nova unidade de negócio. Né? Então, no caminho foram feitos ajustes, mas existiu uma visão do que a gente quer ser como empresa no futuro. Então, acho que isso é o mais importante. Existem diferentes formas de começar, mas a visão ela tem que ser sólida e a empresa tem que saber aonde ela quer chegar nos próximos X anos. E na nossa visão, o que a Adobe faz, na verdade? Ela ajuda outras empresas a mudarem a forma como elas se relacionam com seus consumidores. Esse é o nosso core. Né? Que as experiências que esses consumidores estejam recebendo nos diferentes canais, elas sejam fluídas e elas realmente gerem esse impacto uau, né? Esse efeito uau no consumidor. E para a gente são 3 pilares fundamentais para você conseguir mudar a forma como você se relaciona com o seu consumidor. Primeiro é o componente de dados, que é como eu conheço, como eu escuto essas necessidades, como eu capturo esses momentos específicos e como eu ativo isso em tempo real. Então são 2 mundos aí. Capturar informação e ativar em tempo real para não cair no famoso conceito de cemitério de dados. Então, uma vez que eu ativei, que eu recebo a informação do consumidor e eu coloco essa informação de volta nos canais em tempo real, que conteúdo eu entrego para ele? Então, o segundo pilar é o pilar de conteúdo. Somos pessoas diferentes. Então, dado que a empresa agora me conhece e ativou esse dado lá, se ele me entregar o mesmo conteúdo para mim que ele entregaria para você, não serviu de nada todo esse esforço até agora. Então, a parte de conteúdo, de ser capaz de personalizar o que está sendo entregue, é muito importante na nossa visão. E o terceiro pilar é essa orquestração. Dado que o mundo agora é muito mais complexo, existem diferentes canais internos, canais de mídia, e que o consumidor ele está com o celular na mão, ele está dentro da loja, ele está
né? Entrou no computador dele, no tablet, Smartwatch, no site, Smart tá? Glass, whatever. Entendeu? Então, a proliferação de canais gera essa necessidade de você orquestrar, porque senão você manda comunicações confusas para esse cliente. No meu caso, dessa experiência com essa telco, não existia uma orquestração, né? Então, para a gente, esses são os 3 pilares fundamentais. Dados, captura e ativação, conteúdo personalizado e orquestração, para no final do dia você realmente chegar no que a gente chama de omnicanalidade. Todo mundo hoje é multicanal. Só que se você não orquestra, você não vai ser omnicanal. Tá? E existem diferentes formas de começar, depende do nível de maturidade. Mas acho que o grande ponto que o Zoma falava é, na nossa visão da Adobe, como a gente tem essa ideia de que esse processo é uma jornada, em geral, com nossos clientes, a gente acompanha eles no tempo, nesse processo de amadurecimento. Né? É um processo, como eu falei, que não tem um fim, na verdade. Claro. E a gente tem essa visão. Na verdade, não é chegar a instalar um software. É como a gente vai... Você entendeu? Acho que esse ponto é importante, né? Eu queria até fazer uma... A gente está falando muito, tem muito canal, tem muito dado para orquestrar e gerenciar, e a real é que a gente está vendo só a pontinha do iceberg. Então, e tem 2 coisas importantes aqui para ser ressaltadas. Você falou para quem está nos assistindo e tem a responsabilidade de tomar a decisão, seja numa empresa menor, numa empresa maior, né? Quer dizer, não é plug and play. Quem falar que é plug and play não é verdade. Tá? Então, quando você faz bem feito, você consegue rápidos quick wins, você consegue agir rapidamente, mas você pode errar rápido também. Por outro lado, você está fazendo escolhas que vão te acompanhar, ou deveriam te acompanhar até pelo ROI, por 1, 2, 3, 4, 5 anos. Se você faz essa escolha mal feita agora, você vai demorar 3, 4, 5 anos para poder corrigir. Então, você escolheu errado o teu parceiro, o teu ecossistema, né? Parceiro mais fabricante que eu estou falando. Agora, você pode estar descolando o teu concorrente muito. Né? E você voltar a isso é um problema, às vezes, que pode te matar. É a fundação, né? Se a fundação está mal feita, se afunda, você consegue vai afundar. Construir. Você vai construir em cima, vai afundar. Então, assim, essa é uma decisão muito crítica agora. E por que eu falei que é a pontinha do iceberg? Longo prazo, né? Nós não vimos ainda em ação 5G e IoT. Tá arranhando. Todo dia fala, tem mais 5 cidades, mais 10 cidades. Lá quando a internet começou. Isso vai multiplicar aos milhares tudo isso que a gente está falando. Dados, canais, número de interações. Então, essa escolha, o momento agora que a gente vive, os próximos, na minha opinião, 2 anos, vão decidir as empresas que vão operar nos top 5 de cada segmento, de cada mercado, de cada região, daquelas que não vão nem aparecer na lista. E eu estou falando assim, e essa lista não está estabelecida. Eu já sou aqui, eu estou em primeiro lugar, então eu estou garantido. Esquece. A mudança é garantida. Então, se você tomar as decisões certas agora, você pode sim se permanecer nesse lugar. Se você tomar errada, vai vir um concorrente que você nem conhece e vai tomar o teu lugar. Mas dá para encontrar algum tipo de investimento, alguma natureza de projeto que, de uma maneira mais comum, tem trazido resultados positivos para as empresas? Dá sim. É o que a gente chama de use cases. Né? Então, você tem certos pacotes de situações que são repetitivas. Quero gastar menos com mídia. Exemplo claro. Simples. Quero gastar menos com mídia. Hoje eu faço, né? Estou anunciando esse copo e eu faço Google, faço meus tags, faço tudo bonitinho. Só que o André já comprou o copo. E ele está vendo a mídia a mesma coisa. Como é que eu tiro essa mídia dele? Simples. Existe um use case específico usando essas tecnologias, esses conceitos, essas ferramentas, onde eu vou aplicar essa técnica, né? Processo, mais pessoas, mais tecnologia, que vai me permitir, ao invés de gastar 1.000 dinheiros com mídia para esse produto, eu vou gastar 800. Porque eu já não vou atingir quem está... Isso é em tempo real. Ou seja, conforme as pessoas forem comprando aquele produto, eu vou suprimindo a mídia para essas pessoas. Exemplo simples de cortar custos. Né? Então, assim, a outra coisa é personalização. Dado que, desdobrando do mesmo assunto, dado que eu sei quem já comprou, parei de ofertar, peraí, mas por que eu não poderia ofertar, então, um complemento daquele produto para ele? Ou um complemento de serviço, ou um produto agregado, upsell, cross-sell, etc. Então, os conceitos de marketing estão mais fortes que nunca. Bem aplicados, eu posso cortar custo e gerar receita. E eu vou implementando isso, que eu estou chamando aqui de pequenos pacotes, ou use cases, de experiência, em camada.
depois o outro, que são os quick wins. Você falou muito bem, a questão da inovação, são essas inovações, maiores ou menores, que retroalimentam as próximas, né? Então isso é possível de fazer. Pegando um gancho, acho que é interessante também que a gente vê isso muito no mercado, você usou quick wins. Né? A nossa visão é que tem que existir um equilíbrio. A própria Adobe, se ela tivesse pensado somente em quick wins, ela não teria se transformado. Então, quando a gente fala em querer transformar um business de verdade, tem que ter esse equilíbrio entre coisas de curto prazo, que eu consigo resolver agora e gerar esses ganhos, para poder continuar investindo na transformação de longo prazo. Então, às vezes, a gente pega alguns executivos que o cara foca somente quick win. Mas ele não tem a fundação. A fundação tem que ser de longo prazo. Não vai levar ele para o longo prazo. Então, ninguém transforma um business focando em quick win. Você vai automatizar certos processos, você vai ser mais eficiente. Então, o importante mesmo é a visão onde você quer estar no longo prazo. E começar com essa base, e aí você vai construir em cima disso. Para a gente fechar, Montalvão, quero ouvir de você o que a audiência da MIT Technology Review precisa ter no radar no próximo ano. A gente tem uma audiência muito fortemente formada por C-Level, né? Um C-Level de categorias, de departamentos, áreas diferentes da empresa, mas, no geral, todo mundo ali orientado aos resultados de negócio. Todos os executivos precisam entregar resultados para a sua organização, independentemente do segmento. O que esse executivo que acompanha a gente, o que esse profissional de marketing também, que está ali reportando para um executivo, o que ele precisa ter no radar, qual pilar Martech você entende que vai ter o maior impacto, no geral, claro, no próximo ano? Eu acho que esse equilíbrio entre longo prazo com curto prazo, tá? Eu acho que a gente começar a construir esses use cases, mas não perder o olho na visão do que a gente quer ser daqui a 4, 5, 6 anos. Existe muita frustração no mercado, se investiu muito em tecnologia, mas sem esse mindset da fundação e aonde eu quero estar e ir construindo esses use cases para ir subindo essa escada, né? Cada degrau um use case, vamos dizer assim. Então, repensar um pouco isso. Se eu estou com a fundação correta e se essa fundação está alinhada com a minha visão de longo prazo. Esse ano 2023, a gente sabe que não vai ser um ano simples. Está todo mundo querendo fazer mais com menos. Então, quem sabe, focar em use cases de economias. Né? Esse exemplo é ótimo. Né? Eu já vendi o copo com água, porque eu continuo gastando mídia paga para vender o mesmo copo com água para a mesma pessoa. Claro. E parece simples. Não, isso não acontece. Cara, quantas todo vezes... Dia. Acontece todo dia. Você entra no site, compra um produto e continua te perseguindo em diferentes canais por um mês, até entenderem que você já comprou aquilo. Então, aí tem ganhos, né, de custos que são... Tá na mesa, é só ir lá e capturar. Mas acho que a visão, a mensagem é essa. Sim, pensar em quick wins, mas não abandonar a visão de longo prazo. E você buscar um parceiro que te acompanhe nessa visão, nesse amadurecimento, nessa jornada. Porque senão a gente corre atrás do próprio rabo, onde a gente fala que está se transformando, mas só o que a gente está fazendo é automatizando, digitalizando alguns processos. Claro. Meus amigos, a gente vai se encaminhando para o final do nosso webinar. Quero agradecer Fernando Zoma, fundador e diretor da NetBiz. Zoma, obrigado. Obrigado, um prazer estar aqui. Podemos ficar aqui horas conversando, né? Um papo muito gostoso. Legal, muito obrigado. Douglas Montalvão, diretor para a América Latina da Adobe Experience Cloud. Obrigado. Obrigado a você, Michele. Sempre um prazer estar aqui contigo. Prazer meu. Para você que nos acompanhou e se interessa pelo tema Martech, você pode se cadastrar aqui nesse QR Code que está aparecendo aqui embaixo para você receber a edição especial que a Adobe e a MIT Technology Review estão preparando sobre o tema. Assim que ela sair, está no forno. Assim que for publicado, você vai receber esse conteúdo. É só apontar para o QR Code e se cadastrar, que a gente recebe. Foi um prazer estar aqui com todos vocês e continue acompanhando os conteúdos do MIT Technology Review no YouTube e lá no www.mittechreview.com.br. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.